Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática. Dando sequência às aulas de trigonometria, hoje nós vamos falar sobre seno e cosseno de ângulos maiores que 90 graus. Nós vamos ver isso no círculo trigonométrico. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever e continuar assistindo às aulas, ok? Nós temos aqui o nosso círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica. Nesse círculo nós vamos ver o eixo dos cossenos, que é esse eixo horizontal, e o eixo dos senos. Aqui eu coloquei os ângulos, tá, de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis. Nós vamos ver essa relação nos 4 quadrantes do nosso círculo trigonométrico. Aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Nosso círculo é dividido em 4 partes de 90 graus. 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então vamos analisar aqui. Primeiro, eu tenho o ângulo de 30 graus. O que é ângulo? É uma abertura. Quando eu tenho essa abertura de 30 graus, eu sei que o meu cosseno vai valer quanto? Quanto é o cosseno de um ângulo de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. E eu sei que o meu seno, ou seja, essa distância aqui, que o meu seno de 30 graus vale meio. Então, quando o meu ângulo está entre 0 e 90 graus, eu sei que são ângulos notáveis, 30, 45 e 60, é rápido de eu calcular, né? Então, seno e cosseno de 30, seno e cosseno de 45, seno e cosseno de 60, que podem estar em graus ou em pi radiano, ok? 30 graus, π sobre 6, 45 graus, π sobre 4, 60 graus, π sobre 3. Não esquecendo que π radiano vale 180 graus. Então, 180 dividido por 3 dá 60, 180 dividido por 4 dá 45, 180 dividido por 6 dá 30, tá? Nós sabemos também que nosso círculo trigonométrico vai de 0 a 90, 180, que é a metade da circunferência, 270 e volta para o início. Então, onde é 0 também é 360 graus, que é toda a volta no nosso círculo, ok? Então, a gente sabe os ângulos do primeiro quadrante. O primeiro quadrante é 30, 45 e 60. Mas e quando me pedem o seno e cosseno de 120 graus, de 135 graus, de 150 graus, de 210 graus, 225, 240, 300, 315, 330, ou até mais, de 1100, 1200 graus, como é que eu calculo os ângulos que são maiores que 90 graus, que estão fora do meu primeiro quadrante? Como é que eu faço isso? Bem, em primeiro lugar eu tenho que entender que os meus ângulos, eles têm uma relação direta. Olha, aqui está o meu ângulo de 30 graus. Se eu for no segundo quadrante, ele está na mesma direção do meu ângulo de 30 graus, olha. E se eu olhar para cá, vai estar na mesma direção do meu ângulo de 210 graus e na mesma direção do meu ângulo de 330 graus. O que isso aqui quer dizer? Que os meus ângulos têm a mesma abertura. Por exemplo, eu vou colocar aqui para marcar 30 graus. E aqui embaixo também 30 graus. Este ângulo de 30 graus é o mesmo que este ângulo aqui de 30 graus. Aqui eu tenho 30 graus, aqui eu também tenho 30 graus. Ó. Essa abertura é a mesma abertura que o outro. Os dois eu tenho um ângulo de 30 graus. E a mesma coisa do outro lado. Tem aqui 30 graus. Essa abertura aqui vai ser 30 graus e essa aqui também 30 graus. Então, a diferença é que eles vão estar em quadrantes diferentes, mas a abertura, o ângulo, continua sendo de 30 graus. Mas, professora, aqui está 150, não está 30. O que isso quer dizer? É como se eu fizesse do 180 para cima. Eu quero saber essa distância aqui, olha. Do 180 para o 150, olha, tem um ângulo de 30 graus. Eles equivalem à mesma coisa.
Então, quando eu vou calcular um ângulo que passa de 90 graus e está aqui no segundo quadrante, eu botei aqui para vocês, ó. Eu vou fazer 180 graus menos o ângulo. Então, eu estou aqui no 150. Eu quero saber quanto é esse ângulo aqui de 150 graus. Onde eu vou procurar ele? Na tabela dos ângulos notáveis. Eu vou fazer 180 graus menos 150. Aí eu vou achar 180 menos 150, 30. Isso quer dizer que eu vou olhar esse ângulo de 150 graus como se fosse de 30 graus. Então, eu vou na tabela dos ângulos notáveis, vou procurar um ângulo de 30 graus e vou ver se eu quero saber o seno ou o cosseno. Então, vamos ali para a tabela? Vamos imaginar que eu quero saber o seno de 150 graus. Eu já descobri que dá 30. Aí eu vou aqui. Seno de 30 graus é igual a meio. Mas seno é esse eixo aqui, ó. Tá? Eu estou aqui no segundo quadrante. Quando eu estou no segundo quadrante, tudo que está acima do zero é positivo. Então, o seno de 150 graus vai ser igual a meio. Por quê? Porque é o mesmo de 30. Agora eu quero saber quem é o cosseno desse ângulo de 150 graus. Eu já descobri que 180 menos 150 dá 30, então eu tenho que procurar nos ângulos notáveis um ângulo de 30 graus. Eu quero saber agora quem é o cosseno. Aí vou lá. Cosseno de 30 graus, raiz 3 sobre 2. Ótimo, vou botar raiz 3 sobre 2? Não, por quê? Porque ele está aqui, eixo dos cossenos é essa linha aqui, olha. E aqui é o lado negativo, ó, do zero para a esquerda é negativo, do zero para a direita é positivo. Então, a linha dos cossenos é essa. E como ele está do zero para a esquerda, esse cosseno é negativo. Então, ele está aqui, ó, nessa parte. Aqui, todos os cossenos são negativos. Então, em vez de ser raiz de 3 sobre 2, a minha resposta seria menos raiz de 3 sobre 2. Por que menos? Porque ele está na parte em que o meu cosseno é negativo, ok? Mas vai ser raiz de 3 sobre 2? Sim. Vai ser positivo? Não, porque ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o meu cosseno é negativo, ok? Aí andei mais um pouco. Eu quero saber agora quem é o seno e o cosseno de 210 graus. O que eu vou fazer? Se está no terceiro quadrante, eu não posso fazer 180 menos o ângulo, que nem eu tinha feito. Eu faço de 180 menos o ângulo quando eu estou no segundo quadrante, entre 90 e 180. Aí eu faço 180 menos o ângulo. Mas aqui ele já passou de 180, então como é que eu faço? Eu não posso fazer 180 menos 210. Então, eu vou fazer aqui 210 menos 180, que vai dar 30. Aí eu também vou ter 30 graus aqui, a mesma abertura, lembram? Aqui tudo é a mesma abertura, tudo é 30 graus. Todos esses ângulos equivalem a uma abertura de 30 graus, mas eles estão em quadrantes diferentes. Mas eu não estou com o ciclo trigonométrico toda hora para eu poder ver. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer 210 menos 180, aí eu vou fazer, vai dar 30 graus. Eu quero saber quem é o seno e o cosseno desse ângulo de 210 graus. Então, eu vou procurar onde? Em 30. Aí eu vou lá, seno de 30 graus, meio. Aí eu vou olhar aqui, quem é o meu seno? Meu seno é essa parte aqui, tá aqui embaixo agora, no terceiro quadrante. O seno aqui é negativo, ó. Todos os números que estão abaixo de zero são negativos, ó. Vou lá na minha circunferência, abaixo de zero, o seno é negativo, tá? Então, se está aqui embaixo, eu quero calcular o seno de 30 graus, vai ficar menos meio, não vai ficar meio. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno é negativo. Então, a resposta, menos meio. É seno de 30 graus? Sim. Seno de 30 graus é meio? Sim. Mas por que vai ficar menos meio? Porque está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante fica abaixo do zero, tudo que está abaixo do zero é negativo. Cosseno de 30 graus, raiz 3 sobre 2, ok. Então, o cosseno de 210 graus vai ser raiz 3 sobre 2? Sim. Mas vai ser positivo ou negativo? Eu vou olhar aqui.
O meu cosseno está aqui, ó. Meu cosseno está aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo, ó. Cosseno, terceiro quadrante, negativo. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Então, seno menos meio, cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Vamos para o quarto quadrante. Eu quero saber agora quem é o seno e o cosseno de 330 graus. Então, como é que eu vou calcular? Eu estou aqui sem meu círculo trigonométrico. Aqui eu sei que 330 graus é a mesma coisa que 30 graus. Eu posso procurar pelo ângulo de 30 graus. Mas como é que sem o meu círculo trigonométrico eu vou calcular? Quando eu estou falando de números maiores que 270, eu vou fazer 360 graus, que é o total aqui, tá? Menos o ângulo. Então, eu não vou calcular que nem eu calculei aqui. 180 menos o ângulo. O ângulo menos 180. Aqui eu vou fazer 360 só quando estiver no quarto quadrante, ok? 360 graus menos o ângulo que eu quero. Qual é o ângulo que eu quero saber? 330. 360 graus menos o ângulo, ou seja, menos 330, vai dar o quê? 30. Vou de novo saber quem é o seno e o cosseno de 30 graus. Seno de 30 graus, meio. Mas esse seno vai ser positivo ou negativo? Ele está aqui no quarto quadrante. No quarto quadrante, ó, o seno é negativo. Por que é negativo? Porque aqui eu estou falando desse pedaço do zero para baixo. Aqui é o seno, o eixo dos senos, ó. É negativo. Então, vai ficar menos meio. E o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2? Vamos olhar o eixo dos cossenos? Do zero para a direita é positivo, está no quarto quadrante. Ó, cosseno positivo, fica do zero para a direita. Então, o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2, não vai ficar negativo. Então, aqui, quando eu vou fazer o cálculo, se eu estiver no primeiro quadrante, é só calcular, tá? Estou falando de ângulos notáveis, mas poderia ser outros ângulos, tá? Que geralmente vem escrito quanto vale. Eu estou falando desses porque são os ângulos notáveis, aqueles que a gente tem que saber quanto vale. Então, 30, 45 e 60 graus. Porque 90 graus vocês já sabem. Cosseno de 90 graus é 1. E o cosseno de 90 graus? Esse, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, o meu cosseno é zero. Ó, meu cosseno vai ser zero. Tá? 270, mesma coisa. Quando eu falo 270 graus, o cosseno é menos 1, porque está aqui. Nós vimos isso na aula do ciclo trigonométrico. Você lembra? Então, quem não assistiu, vai lá assistir, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, nós vimos que os ângulos, eles são equivalentes nos 4 quadrantes. Nós fizemos com ângulo de 30 graus. Eu vou fazer agora com ângulo de 60 graus. Então, nós temos aqui, tem que eles são equivalentes, ok? Vão passar pela origem e a abertura deles vai ser a mesma abertura. Ó, 60 graus é esse que está aqui em verde, passando pela origem. 60 graus, vou tirar esse 30 daqui, ok? Só para não atrapalhar. 60 graus, ó, é essa abertura aqui. Aqui eu tenho 60 graus, que é essa mesma abertura aqui, ó. Equivalem à mesma coisa, a mesma abertura. 60 graus, ó. Ok? Toda essa abertura aqui. Aqui em cima também? Também. Ó, fazer menor um pouquinho. 60 graus. E essa abertura aqui também 60 graus. 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, nos 4 quadrantes eu tenho aberturas de 60 graus. Mas aqui, meu 60 graus está como 120. Aqui, o meu 60 graus está como 240. Aqui, o meu 60 graus está como 300 graus. Por quê? Porque eles estão em quadrantes diferentes, mas a abertura é a mesma, o ângulo é o mesmo, tá? É o mesmo 60 graus. E como isso vai ficar? Aqui no segundo quadrante, se eu tiver que calcular, eu quero saber quem é o ângulo de 120 graus. Então, o que eu vou fazer? 180 menos 120, que vai dar 60 graus.
Então, o meu ângulo de 120 graus, eu vou procurar o seno e o cosseno na tabela de 60 graus. Aí eu vou aqui, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Eu sei que o eixo dos senos é esse aqui, tá? Então, se eu estou aqui no segundo quadrante, raiz de 3 sobre 2, aqui em cima, do zero para cima, é positivo. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2 mesmo, não precisa alterar o sinal. Cosseno de 120 graus é cosseno de 60, vamos lá. Cosseno de 60 graus, vai dar meio. Mas o cosseno é esse eixo aqui, dos cossenos. Como ele está do zero para a esquerda, aqui no terceiro quadrante, isso quer dizer que o meu cosseno é negativo. Então, cosseno de 60 graus aqui não vai ser meio, vai ser menos um meio, ok? Por quê? Porque ele está na parte negativa. E dependendo do quadrante, é por isso que nós fazemos aqui, para saber nos quadrantes quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Basta a gente lembrar da reta numérica. Então, dos senos, como é o eixo que está em pé, tudo que está acima do zero é positivo e abaixo do zero é negativo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cosseno. Cosseno é esse eixo que está na horizontal. Então, tudo que está à direita do zero é positivo e à esquerda do zero é negativo. Bem, e aqui eu não mostrei ainda o ângulo de 45 graus, que é o que divide o meu ângulo de 90 graus ao meio. Isso vai acontecer nos 4 quadrantes. Ele sempre vai dividir ao meio cada quadrante, tá? E o ângulo de 45 graus eu vou calcular da mesma forma. Primeiro quadrante eu vou lá e olho no 45. Então, se ele estiver no segundo quadrante, como é que eu calculo? 180 graus menos 135. Queria dar o quê? 45. Aí, se ele estivesse aqui no terceiro quadrante, eu quero saber quem é o ângulo que eu vou calcular com 225 graus. Aí eu vou fazer o quê? 180 menos 225? Não. Eu vou fazer o ângulo, que é 225, menos 180, que vai dar 45. E se ele estiver aqui no quarto quadrante, eu quero saber quem é o ângulo que eu vou procurar quando eu tenho 315 graus. Aí eu vou fazer 360, que é o círculo completo, menos 315, que vai dar 45. Então, eu vou procurar ali na minha tabelinha de ângulos notáveis em 45 graus. Se ele vai ficar positivo ou negativo, raiz de 2 sobre 2, né? Tanto faz para seno ou para cosseno. Então, nós vimos que quando nós temos um ângulo maior que 90 graus, a gente tem que fazer uma continha. Se estiver no segundo quadrante, 180 menos o ângulo. No terceiro quadrante, o ângulo menos 180. No quarto quadrante, 360 menos o ângulo. Se estiver aqui entre 270 e 360 graus, ok? Agora nós vamos ver alguns exemplos para saber como é que a gente calcula isso, tá? Mesmo sem estar aqui com o nosso círculo trigonométrico. E nós vamos ver ângulos maiores que 360 graus. Tá? Que até agora nós falamos só sobre os ângulos de 360 graus. Vamos ver exemplos com outros ângulos, ok? Vamos lá? Eu quero saber o seno de 120 graus. Então vamos lembrar aqui, tá, de qual quadrante eu estou falando. Ó. 90, 180, 270, 360 graus. Se eu estou pedindo de 120 graus, ele está aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Vai estar entre 90 e 180. Como é que eu vou achar o ângulo de 120 graus no segundo quadrante? É 180 graus menos 120 graus, que vai dar 60 graus. Então, eu tenho que achar o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, lá nos nossos ângulos notáveis. E eu quero saber se esse raiz de 3 sobre 2 vai ser positivo ou negativo. Se eu estou falando de seno, eu estou falando desse eixo aqui. Ó, no segundo quadrante, quem está no seno entre 90 e 180 é positivo, está acima do zero. Tá? O eixo dos senos é esse eixo da vertical. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240 graus. Então, vamos lá. 240 graus está aqui no terceiro quadrante, tá? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, como é que eu calculo o ângulo? Eu calculo o ângulo menos 180. Porque no terceiro quadrante, os ângulos são maiores que 180. Então, eu faço o ângulo alfa, tá? Menos 180.
Então, eu vou fazer 240 graus menos 180 graus. 180 para 220 mais 40, então vai dar 60 graus. Então, de novo, eu tenho um ângulo de 60 graus. Só que eu vou procurar agora um cosseno de 60 graus, não o seno. Então, o que é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é meio, ou 1/2. Agora eu vou olhar para ver se vai ser positivo ou negativo. Eu estou falando de cosseno. No cosseno, eu estou falando desse eixo horizontal aqui, ó. Tudo que está à esquerda do zero, ó, é o quê? Negativo. Então, eu estou falando do eixo dos cossenos. Tudo que está aqui no terceiro quadrante, ou seja, à esquerda do zero, é negativo. Então, vai ficar menos 1/2. Tá? Então, cosseno de 240 graus é menos 1/2. Seno de 225 graus. Quando eu tenho 225 graus, é maior que 180 e menor que 270. Então, é aqui no terceiro quadrante. Então, como é que eu calculo? Eu calculo o meu ângulo de 225 menos 180 graus. Então, 225 menos 180, 5 menos 0, 5. 12 menos 8, 4. Então, eu quero saber quem é o ângulo de 45 graus. Eu vou calcular quem? O seno de 45 graus. Seno ou cosseno de 45 graus é a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Mas eu tenho que saber, agora vou botar aqui, raiz de 2 sobre 2. Tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus valem a mesma coisa. Então, eu tenho que saber agora se esse seno vai ser positivo ou negativo. Por quê? Eu estou falando de terceiro quadrante. Estou falando do eixo dos senos. Estou falando desse eixo aqui, ó, dos senos. Tudo que está no terceiro quadrante, tá, do eixo dos senos é negativo, ó. Tá abaixo de zero. Então, vou ficar com menos raiz de 2 sobre 2, ok? Cosseno de 1110. Mas, professora, a circunferência não vai até 360 graus? Sim. Só que se eu tenho 1110, quer dizer que eu dei mais de uma volta. Eu dei uma volta inteira de 360 e continuei dando outra volta. Quantas voltas eu dei? Eu não sei. Então, quando eu tenho um número muito grande assim, eu faço o quê? Eu divido, ó, 1110, vou dividir por 360 graus, ou seja, por uma volta inteira, para eu saber quantas voltas eu dei e o que sobrou dessa volta. Então, eu tenho 1110 para dividir por 360 graus. Vai dar o quê? Vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 1080. Então, eu tenho 1110 menos 1080. 0 menos 0, 0. 11 menos 8, 3. Aqui ficou valendo 0. Então, a que conclusão eu chego? Que eu dei 3 voltas na minha circunferência. A primeira volta, a segunda volta, a terceira volta e depois ainda fiquei com um ângulo de 30 graus. Tá? Na quarta volta, eu fiz um ângulo aqui de 30 graus. Ó. Tá ok? Então, eu vou calcular quem? 30 graus. Então, eu dividi por 360 e o que sobrou foi o pedaço de volta que eu fiz depois de fazer 3 voltas completas. Então, eu vou procurar o cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu já sei que vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora, eu tenho que ver se vai ser positivo ou negativo. Como eu fiz as 3 voltas e parei no cosseno de 30 graus, eu parei no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são positivos. Então, eu posso deixar raiz de 3 sobre 2, ok? Seno de 750 graus. Também passou de uma volta inteira, passou de 360. Então, eu vou dividir 750 dividido por 360. Aqui vai dar 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então, 0, 5 menos 2, 3. O que isso quer dizer? Que eu dei 2 voltas completas na minha circunferência, ó. Primeira volta, 360. Segunda volta, 720. E na terceira volta,
eu só também fiz um ângulo de 30 graus e parei, tá? Andei 30 graus. Então, também está no primeiro quadrante. Então, isso quer dizer que eu quero saber quem é o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1/2. E como está no primeiro quadrante, vai ser positivo, eu não preciso mexer. Então, seno de 750 graus é a mesma coisa que seno de 30 graus, que é 1/2. Agora aqui eu tenho uma divisão, a diferença é que ao invés de vir em graus, veio em radiano. Vamos converter esses radianos para graus, para a gente poder procurar e fazer essa divisão, ok? Primeiro eu vou saber quem é 7π sobre 3, como é que fica isso em grau. Vai ficar 7 vezes 180 graus, porque π radiano é 180, dividido por 3. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. 1.260 divididos por 3. 1.260 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Não sobra nada. Baixo 6. 6 dividido por 3 dá 2. Não sobra nada. Baixei o 0. Baixei, não usei. 0 no quociente. Então, eu quero saber quem é o seno de 420 graus sobre o cosseno de 2π sobre 3. 2π, 2 vezes 180, que é π, dividido por 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2 e 1, 3. 360. 360 dividido por 3 vai dar 120. Então, eu quero saber quem é o cosseno de 120 graus. Como é que eu vou calcular agora o seno de 420 graus e o cosseno de 120? É uma volta completa que ele deu e ainda sobrou mais um pouco. Então, é 420 menos uma volta completa, tá? 12 menos 6, 6. 3 menos 3, 0. Então, dá 60 graus. 60 graus está no primeiro quadrante. Por quê? Ele deu uma volta inteira de 360 graus e depois andou mais 60 graus, ok? Então, esse ângulo aqui que eu quero saber, de 60 graus. Então, eu quero saber quem é o seno de 60 graus. Seno do ângulo de 60 graus. Então, no lugar de seno de 60 graus, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2 sobre cosseno de 120 graus. Quem é o cosseno de 120 graus? 120 graus está no segundo quadrante, tá? Então, eu vou fazer 180 menos 120, que vai dar 60. Então, eu vou saber quem é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Só que eu estou falando de segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Se fosse seno, seria positivo, mas cosseno é esse aqui. É negativo, então vai ficar menos 1/2. Como é que vai ficar isso? Repito a primeira fração, troco o sinal e inverto a segunda fração. Esse sinal de menos pode vir aqui para frente. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2, tá? Sinal negativo. Corto, resposta, menos raiz de 3. Então, isso tudo aqui vai dar menos raiz de 3. Bem, gente, só para lembrar, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus até 180 graus, como é que eu calculo esse ângulo? É 180 graus menos o ângulo que eu tenho. Por exemplo, tem 145, vai ser 180 menos 145. O ângulo maior que 180 graus até 270 graus, que está no terceiro quadrante, como é que eu calculo? Eu calculo o ângulo menos 180, que é 180 graus menos o ângulo. Aqui o ângulo vem primeiro e eu tiro 180. Por exemplo, um ângulo de 250 graus, eu vou fazer 250 menos 180, ok? Agora, um ângulo maior que 270 graus até 360, como é que eu vou calcular? Se eu for, por exemplo, um ângulo de 280 graus, eu vou fazer 360 graus menos o ângulo. Então, dependendo de que quadrante esse ângulo está, se ele está no segundo, se ele está no terceiro ou se ele está no quarto, a forma de eu calcular é bem parecida. 180 menos o ângulo menos 180,
360 menos o ângulo. Quando forem números muito maiores que 360, eu divido por 360 para saber quantas voltas deu e quanto sobrou, tá ok? Então, se deu 2 voltas, se deu 3 voltas, eu divido e o resto vai ser aquela diferença do meu ângulo, como nós fizemos no exercício. Tá? Que nós vimos que deu 3 voltas e sobraram 30 graus, ou 2 voltas e sobrar 60 graus. Então, o meu resto é que vai ser a diferença que eu preciso. Tá? Não o número que está no quociente, o número que está no resto vai ser quanto ele andou depois de fazer as voltas completas, ok? Bem, gente, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido como calcular, que isso possa ajudar vocês. Não esqueçam de continuar acompanhando as aulas, e não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal. Ative o sininho para receberem as notificações de todas as aulas, ok?